E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta. E a gente parou a última aula falando justamente sobre os subsistemas de ventilação, né? Onde a gente tem eixo de descida, eixo de subida, entrada de ar, porta, reguladores, retorno, área de trabalho, air crossing, anteparos e assim por diante. E agora a gente vai explicar um pouquinho sobre cada um deles, né? Falar um pouquinho sobre cada um deles, como cada um está funcionando, né? Como cada um funciona, a função que eles têm no amina subterrânea, né? Para que a gente consiga entender um sistema de ventilação por completo, né? Então, para a gente começar, a gente primeiro precisa entender que o ar fresco entra na mina através de um sistema, através de um ou mais eixos de descida, tá? Seja ou também ou por drift, dependendo se sua lavra for horizontalizada próximo da superfície, né? Ou outras conexões à superfície. O ar flui ao longo de uma entrada de vias para áreas de trabalho ou locais onde a maioria dos poluentes são adicionados ao ar, né? Então, para que a gente possa fazer essa diluição de gases, de poeira e tararau, tá? Então a gente tem essa possibilidade, tá? E esses poluentes eles incluem poeira, uma combinação com outros perigos, como gases tóxicos e inflamáveis, que é importante vocês lembrarem. Me digam aí o que é um gás tóxico e o que é um gás inflamável, qual é a diferença entre eles, né? Pausa o vídeo, pensa nisso aí, me responde e volta para o vídeo, tá certo? Além disso, a gente tem que esses contaminantes eles são calor, umidade e radiação, né? E o ar contaminado volta através do sistema de exaustão, que nem sempre é um sistema de exaustão, tá? Dependendo se você tiver um sistema forçador, você vai gerar uma pressão positiva aqui dentro da mina, fazendo com que a atmosfera esteja uma pressão negativa ou uma pressão menor, né? Então o ar vai sair pelo outro lado. Um sistema misto, você vai ter o forçador e o exaustor, então o ar sempre vai estar circulando de uma forma mais tranquila, né? Então isso, o ar saindo ao longo das vias de retorno do ar, tá? Então esse aqui é um esqueminha que eu achei na internet, um videozinho, onde mostra bem, né, o ar descendo limpo pelas vias principais. Se vocês olharem aqui, ó, tem o sistema de portas, né, que eu falei para vocês da aula passada. Aqui vocês podem ver os ventiladores, né, os ventiladores puxando o ar para dentro da mina, tá? E aqui o ar saindo pelo outro lado, do lado de com correias transportadoras, né? Então aqui, ó, eu tenho o ar entrando limpo, né? E aqui o ar já está começando a se misturar, então ele sai sujo, né? Então o ar entra limpo por um lado e sai sujo pelo outro. Então aqui ele fala de dust and heat, poeira e calor, né? Então o ar entra limpo por aqui, né? Quanto mais ele vai passando por dentro da mina, ele vai sujando, ele vai aquecendo, por isso que a gente preferencialmente faz o sistema em U, tá bom? Então isso aqui é de um vídeo de treinamento da Vale, né? Mas que ajuda bem a gente aqui a entender como é que funciona esse sistema de ventilação. Então, inicialmente nesses subsistemas a gente tem os ventiladores, né? Onde os primários, né, produzem e controlam o fluxo do ar, aquele ar todo que tem que entrar dentro da mina, onde os ventiladores principais, isoladamente ou em combinação, controlam todo o ar que passa dentro do sistema, né? Então a gente tem lá, pode ter ventiladores em paralelo ou em séries, geralmente eles estão em paralelo, né? Então aqui a gente vê um sistema, né, de ventilação para a nossa mina, né? Então aqui a gente já vê uma grande tubulação levando o ar todo para dentro da nossa mina. Então esses ventiladores eles são normalmente, mas não necessariamente localizados na superfície. Por que desse normalmente, mas não necessariamente? Porque em alguns países ainda eles não estão obrigatoriamente na superfície. Então a gente fala de uma forma bem generalizada. Onde tanto o ar de exaustão, através do sistema, como mostrado na figura, ou alternativamente conectados ao eixo de descidas ou entradas principais e forçando o ar para dentro através do sistema, né? Então, ou você tem um sistema forçador ou um sistema exaustor para esse caso específico. Dentro da mina a gente tem as tubulações e os ventiladores secundários, que são esses aqui que estão sendo içados, né? Eu só consigo mostrar no mouse a parte do içamento aqui, né? Mas ali são os ventiladores que eles são colocados no teto. Gleico, como que esses ventiladores são colocados no teto? Geralmente eles são parafusados no teto, né? São colocados parafusos e ganchos prendem ele. Até para você conseguir locomovê-los no futuro. Na lateral esquerda aqui a gente tem as tubulações, né?
que esses ventiladores secundários eles vão levar para acidentes de trabalho específicos de acordo com o que eu venha a precisar. Tá? Devido aos riscos adicionais de gases e poeiras que podem ser ambos explosivos, a legislação regula que as ventilações das minas de carvão é mais rigorosa do que as outras minas, né? E a gente já sabe isso pela quantidade de ar por pessoa, né? Que a gente já viu isso na aula anterior, né? Então isso já está bem tranquilo para a gente. Em muitos países, os ventiladores principais de minas de carvão são obrigados por lei a serem colocados em superfície e também podem estar sujeitos a outras restrições, como proteger o ventilador em caso de uma explosão de mina, para evitar com que o incêndio, né, ele consiga se alastrar. Então aqui a gente tem dois sistemas de ventilação, dois exaustores bem grandes, né, na saída da mina. Algumas minas, esses exaustores estão já direcionados para cima, né? Então eles ficam puxando o ar de dentro da mina o tempo todo. Uma outra questão que a gente tem são os nossos sistemas de antiparos, selos, barricadas, que funcionam da mesma forma, só vai mudar o nome. Então é bem interessante, inclusive, pessoal, eu nem falei isso no início dessa parte 3, que muitos dos nomes que estão aqui representados são traduções minhas, né? Porque pouco material em português falando sobre isso, e eu geralmente traduzo isso tudo para vocês, né? Então esses nomes podem mudar, por isso que eu não gosto muito que vocês, quando em português, que vocês decorem os nomes. Eu quero que vocês aprendam os conceitos, tá? E qual é o conceito de diferença de um anteparo para uma barricada? Nenhum. Os dois vão estar evitando com que alguma coisa passe, mas ele não fechou tudo de uma vez, tá bom? Então, a gente sabe que no desenvolvimento de uma mina, as ligações são necessariamente feitas através de entradas e retornos, que a gente tem as nossas vias secundárias e terciárias, né? Quando esses já não são necessários para o seu acesso ou ventilação, devem ser bloqueados por anteparos, barricadas, a fim de evitar o curto-circuito do fluxo do ar. Curto-circuito que a gente já falou e vai falar bastante ainda, que é a mistura do ar limpo com ar sujo. Então, sempre que eu não precise mais de um certo local, né, eu posso colocar um anteparo para evitar com que aquele local seja ventilado sem necessidade, ou então eu usar o anteparo para fazer com que o ar chegue no lugar que eu preciso. Tá? Tem essas duas possibilidades, tá certo? Então as vedações podem ser construídas de alvenaria, blocos de concreto ou blocos de madeira à prova de fogo, que são mais difíceis. Nunca é bom a gente ter madeira, mas são possibilidades que a gente tem de vedar aquele ponto específico, né? E eles também podem ser utilizados com batentes de aço pré-fabricados, né? Então aqui já está sendo feito um sistema de alvenaria para fechar um realce aberto, né? Para evitar com que ali entre gás, que ali entre ar do nosso sistema de ventilação sem a devida necessidade, tá? Como medida a curto prazo, um sistema de cortinas Bretses, né, que são tipo lonas, que são resistentes ao fogo, podem ser aderidas ao teto, nas paredes e no piso, para fornecer batentes provisórios onde os diferenciais de pressão são baixos, tais como posições perto das áreas de trabalho. O que isso significa para a gente, pessoal? Se eu tenho um lugar que ele não é necessário hoje, mas ele pode ser necessário no futuro, aí eu uso um selo temporário, tá bom? Então eu não vou fechar ele para sempre. Então essas aqui são as nossas cortinas Bretses, que você vai colocar ela, vai fechar e você vai evitar com que o ar ele passe para onde ele não deve passar. Isso, né, favorece o nosso sistema de ventilação, isso melhora os nossos custos de ventilação, inclusive, então é bem interessante que a gente use sempre que possível. Esse videozinho que eu vou mostrar para vocês agora é um vídeo de um software que eu acho que ele já é tão antigo que eu não achei ele na internet mais, mas ele é o Octasim, e isso que está sendo colocado agora são selos, tá? Ele está fechando alguns locais que ele não quer que o ar passe, então tudo isso que ele está marcando aí de verdinho são barreiras, são barricadas, são selos, tá? Então o que ele vai estar fazendo nesse ponto específico? Ele está garantindo que o fluxo do ar, o ar vai entrar por aqui, não tem como vir para cima, então ele vai vir para baixo, tá certo? Ele pode vir para frente, mas para baixo e para cima aqui ele não consegue, então ele vem para frente. Aqui ele pode vir para baixo, tá? Então ele está selando algumas passagens. No entanto, como eu falei para vocês, o ar não faz curva sozinho, né?
Então, pelo ar não fazer curva sozinho, a tendência é que a gente tenha alguns pontos aqui que não sejam ventilados, tá? Então você vai ver ali agora que ele está colocando anteparos, né? Porque o ar, quando ele vier nessa direção aqui, ó, vamos lá, vamos ver ele colocando o fluxo do ar. O ar vai entrar aqui, né? Aqui, ó, ele está falando que eu tenho pontos onde o ar não entra, tá? Porque o ar ele vai entrar aqui, ele vai encontrar aqui um reforçadorzinho para ele seguir esse caminho, mas aqui na frente o ar vai passar reto, né? Não tem como o ar ventilar esses pontos que estão aqui, né, marcados como sendo pontos sem ventilação, tá? Então você está tendo locais que não estão sendo ventilados especificamente, tá? Vocês podem observar que ele garantiu um ponto de entrada e um ponto de saída do ar, né? Então o ar vai estar entrando aqui por cima, vai fazer todo o fluxo do ar normal, né? E ele vai voltar aqui por baixo. Então ele está colocando aí, né, os selos e os anteparos, né? Você pode visualizar que é diferente os selos dos anteparos que ele está colocando, porque os anteparos ele está colocando em áreas cegas ali para garantir com que o ar consiga fazer curvas, né? Agora está sendo colocados os selos, né? Os selos fecham completamente a via e os anteparos eles dividem a via no meio, né? Então ele consegue levar o ar até mais longe para que o ar consiga, em um certo ponto, passar direto, em um certo ponto fazer curva. É como se a gente visse esses vídeos da internet aí das gambiarras, né? Olha, ele vai colocando os anteparos que ele vai dividindo o ar para garantia. Nesse ponto específico aqui, o ar vai fazer essa curva. Gerei perda de carga? Gerei, mas eu ventilei todos os pontos específicos. Olha lá. Ele vai garantindo zonas, né, onde o ar consegue fazer as devidas curvas. Olha lá. O ar vai passando, né? Então, todos os pontos ventilados. Essa porção aqui mais à direita, que eu não consigo mostrar com o mouse, mas se vocês observarem a porção mais à direita, ela está completamente ventilada. E aí o sistema disse, né, nesse caso específico, que a ventilação está correta e está chegando ar em toda a mina, tá certo? Então, Gleiton, eu não entendi muito bem. Volta o vídeo um pouquinho e vê com um pouquinho mais de cuidado. Se você quiser, coloca no YouTube Octasim Simulation, e aí você reduz a velocidade do vídeo, né, que você tem como fazer isso, e aí você vê ele bem mais passo a passo, bem devagarzinho, que fica até mais fácil de compreender, tá? Uma outra forma que a gente tem de visualizar é isso aqui. Nesse caso específico, está tendo um desmonte com um minerador contínuo, né? E nesse caso eu tenho um sistema de exaustão que está puxando o ar, então o ar ele vai estar sempre fazendo esse fluxo. Deixa eu voltar o vídeo para vocês visualizarem de novo, né? Deixa eu voltar aqui. Então aqui, ó, esse sistema de exaustão ele está gerando uma pressão, fazendo com que essa pressão negativa aqui puxe o ar para dentro, tá? Então esse faz com que o ar dê a volta e entre no sistema, né? Esse videozinho ele mostra um sistema de exaustão do lado de fora da mina, é um vídeo antigo, tá? Aqui ele está vendo a velocidade do ar, se está tudo certinho, se está chegando do jeito que tem que chegar, né? Então você tem um operadorzinho lá fazendo as medições, e aqui está sendo fechado uma parte da mina, uma parte com alvenaria e aqui com a cortina Bretz, né? Para garantir os anteparos ali e os posicionamentos do ar, como eles devem ser feitos, tá certo? Então aqui são alguns sistemas ou subsistemas de ventilação no único vídeo pra gente, tá? E aqui você consegue ver, ó, que o ar está sendo puxado, né? Por mais que ele faça esse teste, você vê para onde ele está indo. E aqui ele está medindo a vazão do ar que está chegando pela tubulação, tá? Então, eu parei um pouquinho porque eu pensei que minha filha estava chorando, gente. Desculpa aí, mas não é ela não. Onde as áreas são abandonadas da mina, elas devem ser isoladas da infraestrutura e ventilação atual, e os selos devem ser construídos nas entradas de conexão para que você consiga garantir exatamente esses posicionamentos certinhos, né, para que você não tenha um ar entrando numa posição que não precisa. Você já fecha logo na frente direto e fica tudo mais fácil de você estar trabalhando, né?
Se exigido para ser a prova de explosão, eles têm que existir 2 ou mais anteparos entre 5 a 10 metros de distância, com espaço de intervenção ocupado por areia, pó de pedra, resíduo de rocha, compactação não inflamável, com enchimento à base de cimento ou outro material. Né? Então você pode colocar nesse anteparo também, você selar mesmo, colocar outros tipos de materiais ali, para evitar com que você tenha possibilidade de expansão, por exemplo, de um caso de incêndio. Um outro quesito que a gente tem são as portas ou airlocks, né? Locks são fechaduras de ar, os airlocks, né? Ar, lock, fechar. Então aqui a gente tem as portas que elas se assemelham muito às portas que a gente tem em casa, né? Então quando o acesso deve permanecer disponível entre uma entrada e uma via de retorno, um anteparo pode ser equipado com uma porta de ventilação, que foi o que eu já expliquei lá no final do vídeo passado, né? Que ainda tratava dos subsistemas, que a porta ela serve justamente para que a gente não tenha um curto-circuito, né? Então, na sua forma mais simples, uma porta pode ser de madeira ou de aço articulada, de forma que se abra sempre para a pressão do ar mais alta, porque se ela se abre para a pressão mais baixa, o ar ele vai entrar, o ar vai fluir, desculpa, da posição de pressão maior para de pressão menor. Então você sempre vai abri-la para uma pressão mais alta, que também favorece o esforço necessário para a abertura da porta. As portas de ventilação localizadas entre as entradas principais e de retorno são normalmente construídas com um conjunto de 2 ou mais para formar uma câmara de ar. Então ela tem que ser grande o suficiente para caber o seu equipamento, para caber as pessoas e tal. Então isso evita um curto-circuito quando a porta é aberta para a passagem de veículos ou pessoal. E aqui a gente tem um exemplinho, né, de uma porta fora da mina, né, mas só para a gente ver como que funcionaria. A porta está abrindo, né, então aqui dentro eu tenho uma câmara específica, né, que eu consigo colocar um pessoal, um equipamento. Logicamente que esse espaço que está aí agora não cabe o equipamento, mas é só para a gente ver a funcionalidade, né, do equipamento. Né, então a porta abre, a pessoa, o equipamento entra, a porta fecha, do lado de trás continua fechado, tá? E depois que isso tudo está acontecendo, você abre a outra porta. Você pode ver o sistema de acionamento dela ali, foi bem simples, né? O cara puxou uma cordinha, a porta abriu. Então ele abre de um lado, entra o equipamento está lá dentro, você abre a portinha do outro lado, depois você sai e fecha a porta. Né? Então aí você evita um curto-circuito. Viu lá? Ele acabou de acionar de novo para fechar a porta. Processo simples, mas evita bastante porque o ar que a gente está lidando dentro da mina ele fica sujo. Tá? Então a distância entre as portas deve ser capaz de acomodar o maior tamanho de equipamento que passe através da câmara de ar, para que você não tenha, por exemplo, uma porta que fique semi-aberta, né? Então ela sempre tem que estar fechada para evitar essa contaminação. As portas mecanizadas, abertas por meios pneumáticos ou elétricos, são particularmente convenientes para o trânsito de veículos, ou onde o tamanho da porta ou pressão do ar dificultaria a operação manual, que aí vai facilitar as nossas operações, deixando mais rápida, gerando menos fadiga para os nossos colaboradores. Tá? Além disso, a gente tem os nossos reguladores, e os reguladores, eu sempre brinco que eles são bem tranquilos a gente estar trabalhando, né? Porque eles servem para regular o ar. E aí eu pergunto para vocês, qual é a velocidade mínima e máxima que o ar pode ter dentro de uma mina? Será que vocês lembram dessa pergunta, dessa resposta? Coloca para mim no fórum lá, só para eu saber que vocês prestaram atenção nisso aqui também. Então, o regulador passivo é simplesmente uma porta equipada com um ou mais orifícios ajustáveis, e eu brinco muito que isso se parece com uma persiana de janela, né? Que você vai lá, tem até uma fotinha de uma persiana daqui a pouco, que você vai lá, abre ou fecha mais para a entrada da luz. Os ar-condicionados, aqueles de janela, por exemplo, né? Aqueles quadradões, eles têm uns reguladores de ar. Você consegue colocar o ar mais para baixo, então a velocidade do ar que vai chegar no final de uma sala, por exemplo, é diferente. Você pode colocá-lo mais plano, onde o ar consegue passar com mais facilidade, né? Então a finalidade desses reguladores é reduzir o fluxo do ar dentro de um valor desejado em uma determinada via aérea ou uma seção de mina, e aí você consegue controlar melhor essas operações. Tá? Então aqui está um reguladorzinho, só para vocês verem. Esse é um regulador de luz, tá? Mas é bem parecido com os reguladores que a gente pode ter dentro de uma mina. Tá? Então, por exemplo, eu preciso fornecer
1.200 metros cúbicos por segundo. Para fornecer isso, meu ventilador tem que estar numa muita potência, muita pressão. Então eu coloco um regulador e reduzo essa velocidade do ar que vai estar chegando naquele ponto específico. Tá certo? O fluxo de ar pode ser modificado ajustando manualmente as posições do painel deslizante, e os reguladores de louvre também podem ser empregados, que são esses desenhos aqui. Bem parecido com a persiana, você consegue controlar essas paletas, abri-las ou fechá-las. Aqui na lateral você tem porta para passagem de pessoas, né? Então nesse caso específico você coloca ele num ponto onde você só precisa ter passagem do ar, né? Que você não tenha passagem de equipamentos, por exemplo. E a gente tem um exemplo da Holden, que ele explica um pouquinho sobre esses sistemas de ventilação. Bienvenido al sistema completo para soluciones de ventilación SmartExec. El uso de energía tiene una influencia significativa para su empresa. SimSmart le ofrece una gama completa de soluciones con la capacidad de incrementar la producción y al mismo tiempo reducir el consumo de energía. Fácil de mantener, sin ningún tipo de programación. Nuestra gama de productos hardware y nuestro software SmartExec va a cambiar su forma de trabajar en minería. SimSmart puede ayudarlo a descubrir el verdadero potencial de su mina a través de la optimización del uso de energía y del mantenimiento de la producción. Con nuestras herramientas de análisis avanzado podemos simular cada escenario de producción actual y futuro, también obtener la información concerniente al potencial de inversión. El control dinámico del flujo de aire optimiza la capacidad de producción y el consumo de energía. El sistema completo de soluciones SmartExec afronta el reto en dos simples pasos. Primero, implementa un sistema de control y monitoreo de ventilación plug and play. Debido al costo y la complejidad de la automatización convencional, esto ha sido un obstáculo en general para la implementación en la industria. La nueva gama de productos NCS SmartExec de SimSmart es revolucionaria y está preparada para asumir el reto. Basándonos en una estrategia plug and play sin programación, diseñado para una implementación rápida de bajo costo, móvil y fácil de mantener. Nuestros productos SmartExec están preparados para resistir condiciones ambientales difíciles en la mina. Con el sistema completo de SimSmart, usted obtiene diseño de ventilación e inspecciones en sitio, una infraestructura completa para el manejo del flujo de aire, incluyendo reguladores, dampers, ventiladores y cualquier otro requerimiento. Mediciones en sitio y control automático. Personal opcional, localización de vehículo y supervisión del estado de funcionamiento del vehículo. Una red de comunicaciones subterránea completa para las soluciones SmartExec y otras aplicaciones IT. Monitoreo de toda la mina, control y optimización de la distribución de aire. Recapitulemos. SmartExec es un sistema de soluciones completo para proyectos grandes o pequeños con potencial para... Então, quando o fluxo do ar entra em uma seção da mina, deve ser aumentado para uma magnitude além daquela que pode ser obtida a partir do sistema. Isso pode ser regulado por uma regulação ativa. Então, quando o ar ele vem, a gente tem que lembrar lá do 0,2 metros por segundo, né, que é a ventilação mínima. E quando ele tem que chegar numa velocidade um pouco maior, a gente usa um regulador ativo, que é quase um reforçador, né? Então isso implica o uso de um ventilador de reforço para melhorar o fluxo do ar através da mina. Foto bem antiga, né? Mas a gente entende mais ou menos como isso vai funcionar. Você tem ventiladores onde o ar está chegando, ele pega esse vento e joga com mais força para as seções seguintes, para garantir com que o ar chegue em toda a frente de trabalho, por exemplo. Então aqui a gente tem um regulador ativo, tá bom, pessoal? Então ele pega o ar e serve como um ventilador de casa, é um regulador ativo que a gente tem. Eu estou aqui com o meu ventilador, por exemplo, aumentei a velocidade dele, então o ar vai aumentar, é um regulador ativo, né? Então ó, vocês vão até ouvir que tem mais barulho chegando agora. Tá, eu não estou com ar-condicionado, estou no ventilador, então vocês conseguem ouvir o barulho a mais desse meu regulador ativo que eu tenho aqui nesse momento, tá bom? Então aqui a gente pode ver também mais um exemplo da Holden, né? Onde fala da estrutura de uma mina subterrânea de uma forma mais completa. Então tem uma sala de controle, né? Eu tenho uma planta de resfriamento da nossa mina, os ventiladores de ventilação para o sistema de ventilação, né?
eu tenho um controle, né, do calor, da temperatura de calor ou resfriamento. Eu tenho meu shaft, né, meu head frame. Aqui eu tenho toda uma frente, toda uma bina, né, complexa. Então aqui ele tem os sensores para os ventiladores, né? Então ele percebe quando tem pessoas chegando e entrando, e aí ele consegue dar mais ou menos ventilação, né? Mais ou menos quantidade de ar com o uso de reguladores e tal. Então tem um processo muito mais automatizado, né, que a gente tem. Quando você tem um sistema que ele não é automatizado, o ar chega em toda a mina, é isso que ele está falando a partir de agora, então chega em áreas que não tem ninguém trabalhando. Mas quando você tem esse sistema que ele chama de MCSG, né, você consegue ver, né, através de sensores, né, do fluxo, qual é a velocidade, qual é a quantidade de ar que você precisa naqueles pontos. Então você só vai ventilar o que você realmente precisa, né? Então nesse caso aqui embaixo eu tenho um equipamento, eu preciso de uma ventilação um pouco maior. Aqui em cima não tem ninguém, então eu posso ter uma ventilação menor, né? Então lá na sala de controle você sabe o que está acontecendo, então chegou mais um equipamento, ele já tem o cálculo do equipamento, ele sabe que tem que ventilar mais, então ele ventila mais, né? Então você pode ver aqui no gráfico, tem mais ventilação do que aqui só tem uma pessoa. Se a pessoa saiu, vai reduzir essa quantidade de ar nessa frente de trabalho, e aqui quando ele continua trabalhando, tudo normal. Então você só ventila onde realmente é requerido ar. Então você consegue controlar mais isso. Ele fala da redução dos custos de operação em 50%, redução da emissão de carbono, aumento da produtividade, aumento da segurança, entre outras coisas que a Halden está fazendo hoje. É um dos maiores fornecedores de equipamentos de ventilação do mundo. Tá bom, pessoal? Então, além dos reguladores, portas e tal, a gente tem os air crossing. Air crossing é cruzamento, né? O crossing, no caso, é cruzamento e cruzamento do ar, né? Para a gente evitar o curto-circuito, existem sistemas que você faz para você mudar a passagem do ar, que o ar limpo não encontre com ar sujo, né? Então, onde as vias aéreas de entrada e de retorno são obrigadas a atravessar umas às outras, então as fugas entre os dois devem ser controladas por o uso de uma passagem do ar. Tá? Então a gente faz essas questões para evitar do ar se encontrar. Só explicitando a palavra fuga, né? Fuga é quando você tem um ar num ponto específico, né, e ele possa sair. Vamos pensar em uma fuga. Se a gente tiver agora com um ar-condicionado ligado, né, e uma frestinha da janela aberta, ali você tem uma fuga de ar, por exemplo, né? Então aí você já está perdendo ar e você não está ventilando ou resfriando aquele ponto especificamente como você precisava, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Nesse caso aqui a gente vê a passagem do ar, a gente muda a nossa via, né, para que o ar consiga não encontrar o ar limpo e o ar sujo. Alguém vai olhar e falar, Gleico, mas isso faz sentido? Não faz sentido se for da forma com que está representado nessa imagem. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente como que funcionaria um exemplo de um air crossing, né? As duas correntes do ar podem ser separadas por vigas horizontais e blocos de concreto ou uma estrutura de aço com molde de metal ou de madeira. Os sistemas de cruzamento do ar podem ser comprados ou fabricados localmente, que aí fica mais barato, e eles podem assumir uma forma de um túnel de metal endurecido, né? Em todos os casos, os materiais utilizados na construção da passagem do ar devem ser à prova de fogo e capazes de manter sua integridade em caso de incêndio. Então a gente vê aqui, por exemplo, nessa imagem, pessoal, um air crossing, que ele está lá no final, ó, aqui embaixo, ó, essas tubulações de ferro aqui, passando por baixo da correia transportadora, né? Porque ali você garante que o ar limpo vai passar por um lado, o ar sujo vai passar pelo outro, e eles não se encontram. Dentro da mesma galeria, a correia passa por cima dessa passagem do ar que a gente tem. Então aqui a gente pode ser que nós tenhamos um air crossing acontecendo aqui embaixo, tá? Então você leva essa sua correia transportadora e garante que você tenha esse controle do fluxo do ar, tá bom, pessoal? Então nessa parte de subsistemas a gente para por aqui e a gente continua de novo na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre instalação de ventiladores e aí por diante, tá ok? Grande abraço, até mais.